como bispo auxiliar para São Paulo, o senhor veio pelo Papa Paulo VI, que também era um Papa muito querido, né, e muito progressista, né? Amado Santo Papa Paulo VI. E eu queria entender um pouquinho assim, o que o senhor acha disso, né? O senhor veio em 74 para uma igreja, a igreja de Dom Paulo. Dom Paulo já era uma pessoa, né, que tinha essa repercussão toda, né, como o cardeal que defendia os direitos humanos. O senhor acha que veio por essa atuação sua lá em Ribeirão Preto também com toda essa trajetória ligada aos direitos humanos? Quer dizer, o Papa sabia exatamente quem ele estava trazendo para São Paulo para juntar, digamos, forças assim com Dom Paulo, né, o trabalho que ele estava fazendo? Olha, eu sempre digo, como bispo e agora com 86 anos, que eu sou uma pobre criança, um garoto nas mãos de Deus, nas mãos da Mãe de Jesus. E vindo para São Paulo, eu me coloquei como aprendiz. Como aprendiz. Eu realmente, ainda hoje, eu tenho a convicção de que tenho que aprender de muita gente. De muita gente. A semana passada, eu me encontrei com um homem numa cadeira de rodas. Eu sempre que encontro assim, eu digo uma palavra, coragem, meu irmão, tal, e vão para frente, tal. Ele falou, sabe, eu estou na cadeira de rodas há 40 anos. E sei que nos anos ainda que Deus me dá, eu tenho a cadeira de rodas como minha companheira. E agradeço a Deus ter a cadeira que sempre me acompanha. Então eu aprendo do povo. Como é que eu possa ficar desanimado diante de sofrimentos e tal, quando eu vejo tanta grandeza no povo? Aprendi com Dom Paulo, com meus colegas bispos, com padres, religiosas, religiosos, leigos e leigas aqui em São Paulo. E de tal forma que eu continuo como um aprendiz e tenho muito que aprender. Agora, seguramente, quando o Papa nomeia alguém bispo, ele sabe quem ele está nomeando. Ele faz umas pesquisas, tudo mais. Eu acho que Deus realmente, quando me escolheu, Jesus me escolheu para ser padre, para ser bispo e tal, ele usou de muita misericórdia para comigo. E quando o senhor chegou aqui, bispo de Dom Paulo, como é que foram os encaminhamentos? Como é que ele, né, colocou o senhor ali? Como é que foram esses primeiros... Dom Paulo era muito dialogante. Nós formamos realmente uma família de bispos. Todos tínhamos uma responsabilidade arquidiocesana. Todos. E tínhamos também uma responsabilidade de bispo na região, numa região. E aí éramos bispos também para valer, sempre em comunhão com Dom Paulo, sempre em comunhão. Ele, o arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Na primeira reunião que nós tivemos, em que Dom Paulo estava dizendo, olha, você talvez, você aqui, você acolá, tal. Ele falou, então você vai lá para leste, vai lá para o Belém. E fui morar lá no Belém, Belenzinho, no Largo São José do Belém. E fiquei lá até a nomeação de Dom Luciano Mendes de Almeida. Aí Dom Luciano veio, Dom Paulo me perguntou, você quer continuar lá no Belém? O Luciano vai lá no Belém e você fica lá, vai para São Miguel. Eu falei, não, Dom Paulo, eu opto por ir para São Miguel, se puder. Então ele falou, vai para São Miguel. Aí eu fui para São Miguel. E Dom Luciano ficou o bispo tão amado e tão querido da região Belém. E também, depois de um certo tempo, Dom Paulo falou, escuta aqui, você não assume a pastoral operária em toda a arquidiocese? Falei, Dom Paulo, estou aqui para aquilo que realmente puder ajudar. E ele então me encarregou da pastoral operária. Então eu fui durante o tempo todo do ministério de Dom Paulo 23 anos. Durante 15 anos eu fui bispo
na região leste, lá no Belém no começo e depois em São Miguel. E depois, quando foi criada a região Brasilândia, eu fui transferido para a região Brasilândia. Mas sempre também bispo responsável pela pastoral operária. Mas isso tudo sempre era muito conversado. Nós tínhamos mensalmente uma reunião na residência de D. Paulo, de todos os bispos. E aí conversávamos sobre a Arquidiocese de São Paulo e a problemática do Brasil, da América Latina e do mundo, da Igreja e do mundo. E mensalmente nós tínhamos também 3 dias nós tínhamos uma reunião. Semestralmente nós tínhamos uma reunião. De tal forma que sempre a gente estava muito unido. No diálogo, qualquer dúvida a gente estava conversando, dialogando, fazendo realmente uma igreja verdadeiramente sinodal. Grandes assembleias onde decidíamos as grandes linhas pastorais da arquidiocese. Depois de consulta às comunidades eclesiais de base, às pastorais sociais, às paróquias, vinham as sugestões, eram colocadas em assembleia e aí então se decidia em comum. Foi um tempo realmente que eu agradeço muito a Deus. Durante 23 anos trabalhei com D. Paulo. Depois, 2 anos ainda, quando D. Paulo deixou, eu continuei com D. Cláudio, quando então o Papa João Paulo II me nomeou primeiro bispo diocesano da nova diocese de Blumenau, na Bela e Santa Catarina. A divisão da arquidiocese, o que ela mudou nessa dinâmica de vocês? Bom, ela mudou porque de uma hora para outra nós tínhamos pedido que, em 2 reuniões inclusive memoráveis, uma lá no Colégio Santo Américo, depois daquele encontro magnífico do Papa lá no Morumbi, com os trabalhadores, em que foi saudado inclusive pelo Valdemar Rossi, nós tivemos uma reunião com o Papa e mostramos o nosso projeto, que seriam as regiões episcopais sendo transformadas em dioceses interdependentes. Interdependentes em quê? Em que teríamos o plano de pastoral comum a todos, as grandes diretrizes da metrópole, comuns a todos, também a formação dos padres, comum a todos, a possibilidade de um padre já bem formado, doutor, servir a uma outra diocese dentro da metrópole e também uma caixa comum para socorrer emergências de dioceses mais necessitadas. Esse foi o projeto colocado ao Papa João Paulo II, tão querido. Depois nós fomos, a equipe toda dos bispos, a Roma, e colocamos também. Mas a Cúria Romana decidiu que ou é diocese de pleno direito ou não. Então criou as 4 dioceses dentro da metrópole. Então o município de São Paulo hoje é fraccionado. É claro que diminui o trabalho de igreja dentro da metrópole. Isso não tem dúvida nenhuma. Que precisa ser um trabalho verdadeiramente sinodal em âmbito de metrópole. Pelo menos nas grandes diretrizes pastorais da metrópole. Não bastam as grandes diretrizes da igreja no Brasil. É preciso aterrizar também na metrópole. Então, a criação destas dioceses, a meu ver, enfraqueceu a diocese sem que tenha sido criado também um estatuto comum que rege a igreja na metrópole. Aliás, isto é uma deficiência não somente nas metrópoles do Brasil, mas do mundo. Aí nós precisamos também evoluir.